Abriu aí? Está aparecendo para você também? João, capítulo 6, versículo 56. Nós vamos ler, a gente vai ficar mais nesse texto de João, tá? Então, mantém ele aí. A gente vai ficar entre 53 e 70, alguma coisa assim. A gente não vai ler ele todo não, só vou ler as partes que me interessam. Mas eu realmente aconselho, se você puder, dá uma lida em João. É um livro inacreditável. Mas se você não tiver muito tempo, dá uma lida no capítulo 6. Tem um monte de coisa muito legal que acontece ali. Primeira multiplicação de pães, vou te dar um spoiler. Não é spoiler, já tem um tempo que a Bíblia está aí, né? Mas uma das grandes coisas que acontecem nesse livro é a primeira multiplicação dos pães. Acontece aqui. E a gente vai ler um texto que é bem depois. É uma consequência dessa multiplicação dos pães. Quer entender melhor? Segunda teológica, inteligência teológica amanhã, com certeza a gente vai explorar isso mais. Vamos lá? Jesus respondeu, versículo 53 do João 6. Jesus respondeu, em verdade, lhes digo eu, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Irmãos, da mesma forma que eu te recomendei de ler João, eu resolvi dar uma lida em João. Estou fazendo uma passagem sobre o Novo Testamento. E João, especificamente, eu tomei uma decisão. Bem, eu não sou uma pessoa muito bem normal, entendeu? Então, quando eu vou ler as coisas, eu crio umas coisas na minha cabeça. Não sei se você é tão louco quanto eu, mas eu faço umas doideiras. Eu resolvi ler João pela perspectiva de um judeu. Então, eu me propus a ler como se eu fosse um judeu da época de Cristo. Uma pessoa que estava lá sentada, vendo Jesus falar, que conhecia os preceitos do judaísmo, que segue o judaísmo, que era a religião daquela localidade, e que está ouvindo Jesus falar, mas que entende que Jesus é um cara, uma pessoa que apareceu, que tem umas palavras muito bonitas, muito legais, muito interessantes. Então, por isso que eu fui lá me assentar e ouvir o que ele tinha a dizer. Mas eu estou ignorando tudo aquilo que eu sei que Cristo é, e principalmente tudo aquilo que Cristo vai fazer. Eu estou como um judeu que está sentado lá e acabou de comer o pão da multiplicação. Pescou? Comeu o pão, comeu o peixinho, viu que sobrou pão pra caramba e ficou impressionado com aquilo. Tão impressionado que resolveu atravessar o rio em direção a Cafarnaum e está sentado. E eu sou um daqueles monte de discípulos. Jesus, como todos os profetas da época, estava cercado de um monte de discípulos, talvez até uma quantidade até maior do que essa que está aqui na igreja ser hoje. Mas eu sou uma dessas pessoas que estão sentadas e estou ouvindo Jesus falar. E acabei de ouvir isso que a gente acabou de ler. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Se você conseguiu abstrair, se você conseguiu imaginar esse cenário que eu te falei, o que Cristo acabou de falar é uma loucura sem precedente. Não faz o menor sentido. Já pensou? Alguém entra aqui, do nada, do Neida, alguém entra aqui, toma o púlpito e resolve falar, viu? Para vocês ter eu consigo fazer com que você viva eternamente. Você nunca vai morrer. Mas para isso você precisa pegar um teco aqui do meu braço, pegar um copo do meu sangue, beber o sangue e comer o teco do meu braço. Curtiu? Foi isso que ele disse. Literalmente foi isso que ele disse. E o judeu ficou maluco. Eles ficam loucos. Mas por quê? Bem, nós aqui do Ocidente, nós já acharíamos esquisito. Jesus mandou uma de canibal. Está querendo que a gente coma a carne dele? Está querendo que a gente beba o sangue? Para a gente já é estranho. Só que para o judeu é mais estranho ainda. Porque
isso que ele está acabando de dizer fere um dos princípios basais do judaísmo, que era a sua dieta. O judaísmo ele tem uma dieta restrita a alguns elementos. Eu não vou ser louco de tentar explicar para você o que é toda essa dieta, porque eu não entendo dela completamente. Mas, em resumo, Moisés determinou uma dieta, inclusive tinha um nome, kosher, o nome dessa dieta. Aí você pesquisa lá melhor. Mas tinha alguns animais que eles não podiam comer. Só podiam comer animais com a fenda, com a unha fendida. Então, vaca podiam comer, franguinho podia comer, porquinho não podia, coelho não podia. Logo o porquinho? Logo o porquinho. Não ia rolar uma feijoada? Não rola uma feijoada para o judeu. Porque ele entende que isso é impuro. E está tudo certo. Mas se você for fazer uma feijoada, você me chama. Eu não sigo a dieta, não. Mas um dos princípios que a dieta vai falar é o seguinte: sangue não pode, de jeito, maneira nenhum. Não pode comer sangue. Não pode comer sangue. O que Cristo pediu? Você beber. Dá uma golada no sangue de Jesus. Agora então, percebe? É a mesma coisa que... Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vejo toda semana que eu vou para São Paulo. E que talvez, não é exatamente o mesmo exemplo, mas para você ser impactado. Toda vez que eu vou para... Tem algum corintiano aqui? Tem não, né? Tem 3. Tá bom, glória a Deus. A igreja está sendo curada, glória a Deus. É brincadeira, não manjo de time nenhum, tá, cara? De boa, nem paulista, nem mineiro. Se você falar que eu sou Brasil. Bem, eu não sei se vale a pena ser Brasil na atual seleção, mas vamos ver o que acontece na Copa do Mundo. Até lá a gente descobre alguma seleção para torcer. Mas toda vez que eu vou para São Paulo, eu passo em frente uma torcida organizada desse time que eu mencionei, do Corinthians, a Gaviões da Fiel. E lá tem uma placa, a placa é maior do que a placa da Gaviões da Fiel. Essa placa que eu vou mencionar, o tamanho dela é maior do que a placa onde está escrito Gaviões da Fiel. E eu acho muito interessante, eu leio toda vez que eu vejo, porque eu acho muito legal aquilo. É extremamente proibido entrar de verde. Não sei porquê, meu. Vamos lá qualquer dia para ver o que acontece? E aí, vocês topam a gente fazer uma excursão? A gente pega uma camisa verde, entra lá para ver o que rola. O que deve rolar? Por quê? Porque é um escândalo para eles. Eles vão fazer uma reação, eles vão ter uma reação ultra violenta, porque é um escândalo para eles fazer isso. É uma aberração, é uma coisa que não pode. Porque eu acho que eles não gostam muito do verde. Não sei muito bem por quê. Eu acho que tem algum time que é verde, que não tem... Não, deixa eu falar. Tamo em paz, né? Tamo em paz. O Rafa não está aqui, eu tenho que fazer as piadas de futebol. Né? Não entendo nada desse negócio, eu tenho que fazer. Mas voltando, por que é uma aberração para eles? Por que é um escândalo? Porque vai contra um princípio deles. Da mesma forma, foi o que Jesus fez. Jesus colocou verde e queria entrar na Gaviões da Fiel. É louco. Exatamente, ele é louco. Jesus não era muito bem normal, por isso que você segue ele. Porque quem segue Jesus não é muito bem normal. E se você se acha normal e segue Jesus, você ainda não entendeu muita coisa. Talvez você entenda um pouco mais hoje. Mas por quê? Porque Jesus estava colocando uma linha. Ele estava fazendo um filtro. Ele estava passando uma reta para determinar o que é ser cristão. Para ser cristão, tem que comer da carne e tem que beber do sangue. Então, o escândalo da fé em Jesus, ela é exatamente isso. Ela foi para provocar uma bomba na mente daqueles judeus, para confrontá-los. Há uns dias atrás, tive a oportunidade de ministrar aqui, nós ministramos sobre processos. Não sei se você estava aqui. Se você não estava, acessa lá no Spotify, você consegue ter acesso a essa mensagem. Todas as nossas mensagens
de todos os nossos ministros estão lá disponíveis para que você possa ouvir. E eu falei que Deus é o Deus dos processos e Cristo adora um confronto. Sabe por quê? Você só consegue crescer confrontado. Acabei de ser lembrado, a direção acabou de falar que está no YouTube também. Não tem desculpa para você não ver mensagem. Está tudo lá. Então, o confronto é o que move. E a pergunta então é, por que ele falou isso? Porque ele estava criando essas linhas, essas diretrizes, essas bases, esse regulamento, essas normas. Ele estava criando linhas determinísticas para que você saiba como que você sabe que você é cristão. Como é que você sabe? Não, tipo, eu vou na igreja todo domingo. Vou na igreja, tem Bíblia. A Bíblia está até instalada no aplicativo. Eu ouço o hino. Ouço. Eu dou paz do Senhor. Hoje, nem sempre, né? Eu sei falar crentez. Estamos na unção. Vigia varão. Eu sei. E assim, tem muito tempo que eu faço isso. Então eu sou cristão, né? Então, lá não tinha igreja, ninguém falava varão. Os hinos, as músicas que tocavam lá não eram as mesmas da época de Jesus, não são as mesmas que a nossa. Então tem um negócio diferente aí. Vai lá, para ser cristão mesmo você tem que seguir 3 coisas. Primeira, então, vamos lá, vamos responder. O que eu preciso para ser um cristão de verdade? Primeiro, crer em Jesus como Senhor e Salvador, como Salvador e Senhor. Ou seja, comer o pão, comer o corpo, comer a carne e beber o sangue. Pô, mas que hora então que vai rolar esse negócio da carne? Não, cabeção. É você aceitar o sacrifício de Cristo. Sempre reforçando que quando eu falo comer a carne e beber o sangue, você pode estar fazendo um paralelo com a ceia, né? Então a ceia, né? Então nós somos cristãos porque tomamos ceia. Não, a ceia é só um símbolo para a gente lembrar do sacrifício de Cristo. Mas para que você possa ser cristão, você não ceia para ser cristão. Nem é cristão para tomar ceia. Nenhum dos dois. Você é cristão quando você entende que Cristo morreu por você, que aquela morte de cruz, que aquele corpo e aquele sangue foi derramado para salvar você. Paulo vai falar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual foi o resultado? Qual foi a forma? Qual foi o formato? Qual foi o caminho que me foi dado para que eu pudesse ter vida e vida abundante? A cruz, a morte de Cristo. Por isso, inclusive, que nós representamos a cruz por uma cruz vazia, porque sim, ele morreu, sim, o sangue foi vertido, mas ele ressuscitou. Eu sei que está muito fresco por causa da Páscoa na sua cabeça, não é? Não, é verdade, é mesmo. A gente é crente porque Jesus morreu na cruz, né? Mas não só por isso. O segundo ponto, bem, todo mundo concordou com o primeiro? Beleza? Concordou e aceitou e está de boa? Vamos lá. Esse é fácil, né? Ele morreu, eu aceito, levantei a mãozinha. Inclusive eu levantei a mãozinha lá um dia desse. Levantei a mãozinha, uns têm mais uns dias, outros têm menos dias. Eu tenho uns dias, não vem ao caso. Aí eu levantei a mãozinha, falei, aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. Beleza, sou crente. É crente. É cristão? Tem que ver, porque tem mais 2. Ué, mas eu sou crente? É, crente até o diabo é. O diabo reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, sabia? O diabo aceita que, não, ele morreu mesmo, eu estava lá, eu vi. Não queria muito não, mas ele estava lá. Então até o diabo acredita no sacrifício da cruz. Até o diabo reconhece que Jesus morreu para salvar a humanidade. Então, se você só está no primeiro, sinto muito, você não está ganhando de muita gente. No segundo, a gente tem arrepender-se e buscar a transformação de vida. Aqui que começa a entortar o negócio. Sempre lembrando, eu gosto muito de falar essa frase, o evangelho é extremamente simples. São 3 premissas. Mas o fato delas serem simples não significa que elas são fáceis. E é a segunda
de ele a segunda perna. Arrepender-se de quê? De tudo que você fez de errado. E como é que eu vou saber o que você fez de errado? Olha para o que Cristo fez. Você está fazendo o que Cristo fez? Não, arrepende o que você está fazendo. Ah, Senhor, aí você vai no seu quartinho, né? Você deita lá, ajoelha lá, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e não sei o quê. Mas, viu? Isso é o segundo passo para ser cristão? Pior que não. Arrepender-se é a primeira parte do segundo passo, porque tem que ter a transformação. É você não fazer isso de novo e você passar a ser uma pessoa renovada, uma nova vida, uma nova criatura. Ou seja, viu? Se você não está mudando, talvez você ainda não tenha aceitado a Cristo de verdade. Você é cristão há 20 anos, tem 20 anos que você está caminhando na caminhada cristã, tem 6 meses, tem 1 mês, tem 1 semana, tem 30 anos, ou você está vivendo o mesmo ano 30 vezes, o mesmo ano 20 vezes, o mesmo mês 6 meses? Tem que ter transformação, tem que ter mudança. Mudança de quê? Mudança de caráter. A psicologia vai falar que o caráter é imutável, não dá para mudar. Uma vez que foi impresso o seu caráter, não dá para mexer nele, não muda. Cristo está aqui para te falar, tem jeito, você tem conserto, dá para te consertar, só que tem um problema, você tem que se arrepender e querer a mudança. Dá sim para vir na igreja todos os domingos e não ser transformado. Dá sim para vir na igreja anos e anos e nunca ser transformado. Sabe por quê? Eu sou prova disso. Eu pregava no nome de Cristo. Eu batizava pessoas. Eu evangelizava pessoas. Por 20 anos eu fiz isso. 20 vezes a mesma coisa. E eu não era transformado. 20 anos. Ou seja, dá para ser um ministro da palavra e não ser cristão. Meu Deus. Não é só quem está... Não é só eu que não sou... Não, qualquer um, negão. Qualquer um. Se não for transformado, não é cristão. Então tem que se arrepender. E tem que se transformar. Terceiro, não vou te falar que... Aqui não está por ordem de importância e relevância, não. É tudo difícil, tá? Não tem o mais fácil. Terceiro, viver em relacionamento com Deus e amor ao próximo. O próprio Cristo vai falar lá em Mateus, em Marcos e Lucas também tem. Alguém pergunta para ele, viu? Se fosse para resumir os mandamentos, como é que você resumiria? Eu resumiria em 2. Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Mas caramba, além de me arrepender, além de ter que transformar, eu ainda vou ter que amar o coleguinha? Vai ter que amar o coleguinha. Mas viu? Então beleza, eu vou pegar aqui minha esposa, eu vou pegar minhas filhas, eu vou pegar o meu pai e vou desenvolver um amor por ele. Então... É todos os próximos. Até aquele cara que fala mal de você, lá na empresa. Que você não gosta dele de jeito nenhum, e você sabe que ele não gosta de você. Até aquele seu vizinho crenqueiro. Aquele seu vizinho que fica brigando, que começa a beber 2 horas da tarde, passa bebendo a tarde toda num som alto e entra à madrugada, e a sua filha está querendo dormir. Isso ficou muito específico, né? E eles começam a brigar, e você não sabe se você manda matar ou se você vai lá matar eles. É um amigo meu que está vivendo esse negócio. E todas as horas e às vezes que isso acontece, ele sempre pensa, ele me contou. É esse aí que eu tenho que amar, né, Deus? É esse aí. Porque amar quem me ama é muito fácil. Mas eu tenho que amar o próximo, não é o próximo que me interessa, não é isso que está escrito. Ame o próximo que ama você, ame o próximo que te interessa, não, ame o próximo. Qual o próximo? Todos eles. Pô, mas aí complicou, eu não falei que era fácil. E isso tudo se passou a partir daquele texto que nós lemos. Isso tudo se passa a partir daquele texto que nós lemos.
E aí, no versículo 60, acontece um negócio muito da hora. A Bíblia relata lá em João que os discípulos, eles metem o louco. Eles desistem. Um vira e fala, dura essa palavra. Não rola pra gente. Não dá. Eu não tanco isso aí não. Não dou conta. Não vira pra mim. Quê? Tem que aceitar o sacrifício até que vai, mas tem que me arrepender, me transformar, amar o coleguinha, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso colocar o meu trabalho na frente? Não. Eu não posso colocar as coisas que eu gosto na frente? Não. Eu tenho que colocar Deus na frente e ainda tenho que amar o colega. E ainda tenho que me arrepender. Mas dá muito trabalho, gasta dinheiro. Não quero. E é isso que aqueles discípulos fazem. A imensa maioria se levanta e vai embora. Só que ficam 12. E aí no versículo 66, diz o seguinte: diante disto, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E não temos crido e conhecido, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Os discípulos que se levantam, eles estão desiludidos, porque eles achavam que o cristianismo, o cristão, o ser cristão, era a multiplicação dos pães, era um milagre, era a bênção, era a vitória, era a prosperidade. Mas não, o cristianismo, ser cristão, é renúncia, é confronto, é amor. Apesar de não ser amado, é não receber o reconhecimento de homens, é o reconhecimento de homens não fazer a menor significância e importância. Mas existe um remanescente. Porque ser como Cristo significa viver em confrontos constantes, internos, até nos tornarmos semelhantes a Ele. Essa é a proposta dessa casa. Não sei se você já entendeu o que a gente está tentando construir aqui. Nós não saímos de uma igreja para continuar uma igreja. Não sei se você entendeu, se você achou que ele estava rolando isso. A gente não saiu de uma forma geométrica para uma outra forma geométrica. A gente não deixou de ser redondo para ser quadrado. Entendeu? Não. Nós estamos criando uma nova igreja. Tem 4 meses que nós começamos do zero. Nós não estamos reaproveitando nada. De novo, nosso pastor costuma sempre falar, e eu vou repetir isso porque em respeito a ele, nós não ignoramos o nosso passado. Nós não ignoramos a nossa história. Jamais. Foi ela que nos trouxe aqui. Ah, mas não prestava. Prestava, eu estava lá. Eu prestava, eu acho. Você prestava também. Então a gente não está, só que a gente não está dando continuidade, nós estamos começando algo novo. E começar algo novo dá trabalho, é confuso. Já tentou começar um novo negócio? Já tentou começar uma nova habilidade? Eu estava viajando essa semana eu participei de um evento, de um músico que eu gosto muito. E eu vendo ele tocar, eu fiquei admiradíssimo. Eu fiquei embasbacado. Meu Deus, como ele tem habilidade. O cara tocando violão, até mandei pro Fabão, que timbre é aquele? Que técnica! Meu Deus! Não tem como chegar nesse nível. O cara é muito bom, o cara é muito ágil. E aí o Espírito Santo ministrou, é porque ele faz há muito mais tempo. É que ele faz há 30 anos aquilo. Quando ele está executando o violão, ele nem sabe. Ele está pensando em outra coisa enquanto ele está executando. Por quê? Aquilo já é natural dele. Agora, vai você começar a tocar violão. Quando você vê ele tocando, parece fácil. Mas quando você pergunta, como que ele faz aquilo? Todos os começos são difíceis. Começar uma igreja não é mais fácil que isso. Sim, nós estamos começando. Sim, talvez a gente não saiba exatamente o que a gente está fazendo. Porque a gente começou com uma única frase: nós queremos ser como Cristo.
Mas e aí? Mas como é que vai ser? E a forma, o formato, e a apostila, e as regras, e a liturgia? Não sei, a gente só quer ser como Cristo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a Bíblia, a gente vai seguir ela, e vamos acontecendo. A parte boa é que Ele continua sendo bom. Ele continua nos sustentando, Ele continua nos ajudando, e nós estamos alcançando vidas que jamais alcançaríamos. Sabe qual a principal vida que nós estamos conseguindo atingir? A nossa própria. Eu estou sendo transformado nesse processo. E você? Se não, eu te convido, vem para cá. Vamos formatar-nos como Cristo. Sejamos como Cristo. Façamos esses 3 passos, para que possamos trilhar um caminho de ser iguais a Ele. A nossa régua é muito alta, a gente só vai parar quando formos iguais a Cristo. Quando formos mais a Cristo, a gente se satisfaz e para de trabalhar. Vamos sim? Mas vamos ter que ir juntos. E Pedro vai falar. E ele fala, para quem iremos? E como disse, nós queimamos os nossos barcos, nós não temos para onde ir. Quem está falando isso é o Abner, eu estou falando com você, eu não tenho para onde ir. De onde eu saí, eu não posso voltar. Então, eu só estou indo para frente, para onde Cristo está me levando. Mas, com todo respeito, não era sobre isso que eu queria pregar. Eu não vim aqui para falar para você como que você tem que ser cristão. Não é nem esse o título da mensagem. Não vou fazer a piadinha do Rafa que eu vou começar a pregar agora, mas eu vou entrar no assunto que eu só tenho uma pergunta para te fazer. Prometo que eu vou ser rápido, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Mas eu tenho feito ela há 30 e alguns anos. Por que servir a Cristo? Por que eu tenho que ser como Cristo? Porque eu vou para o céu. Isso para mim, desculpa, mas minha mente é muito limitada. Eu não consigo pensar, eu não tenho certeza nem do que eu vou almoçar daqui a pouco. Eu não sei quando que é. Se a gente vai para o céu, quando é que Cristo volta? Você sabe? Não. Então, essa é a sua certeza? Não, mas é fé, né? Não, beleza. Mas nós somos limitados como homens, como pessoas. A gente só enxerga o nosso tempo. A gente não enxerga amanhã. Mas você tem que ter fé. Beleza, mas, desculpa, isso ainda não é suficiente para mim. Por que a gente tem que ser como Cristo? Eu achei essa pergunta muito complexa, eu não consegui responder. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Você acredita que um monte de gente na Bíblia morreu porque não queria negar Cristo? Você acredita nisso? Bem, morrer por ideais não é uma causa exclusivamente cristã. Várias pessoas já morreram por ideais. Inclusive, segunda-feira, você teve uma folga porque um cara resolveu morrer por um ideal. Quem foi? Vixe. Esse cara aí. Se essa pregação fosse em Minas, eu acho que o público faria um pouquinho maior. Tiradentes. Tiradentes, ele tinha um ideal. Qual que era o ideal? Ele entendia que o lugar onde ele morava deveria ser livre de Portugal. E ele foi contra isso. E ele morreu convicto. Você vai negar? Não aceito. Eu não aceito a repressão de Portugal. E ele morreu por isso. Inclusive, nós temos um feriado em homenagem a lembrar o fato dele ter morrido por isso. Mas várias outras pessoas morreram. Zumbi dos Palmares, ele vai morrer por ideal da libertação dos escravos. Vai morrer enforcado. Joana d'Arc vai morrer na guerra dos 100 anos, lá na França. Martin Luther King, um pastor, que não morreu pelo cristianismo. Ele morreu por causa da causa de segregação racial nos Estados Unidos. Ele é morto, ele é assassinado porque ele acreditava que brancos e negros poderiam conviver no mesmo lugar. Ele morreu por causa disso. Sócrates vai morrer enforcado por causa das suas ideias, porque ele
viu? Ele acreditava que a Terra não era o centro do universo. Ele acreditava que o homem não era o centro de todas as coisas. Abraham Lincoln vai morrer porque ele acreditava que o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos poderiam conviver. E ele morreu ele foi assassinado, porque ele acreditava nisso. Ou seja, morrer por um ideal não é exclusivamente uma causa cristã. Mas tem uma coisa no cristianismo que me perturba demais. Todos os discípulos foram mortos por causa de suas convicções. Todos, sem exceção. Eu não vou ler a listinha toda não, mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado numa cruz em formato de X. Tiago foi decapitado por ordem de Herodes. Tomé foi morto com perfurações de lança enquanto ele pregava lá na Índia. Bartolomeu foi açoitado até a morte. Mateus foi morto com ferimento de espada e lança, porque ele pregava lá na Etiópia e na Pérsia. Tiago foi apedrejado. Simão o Zelote, ele foi martirizado. Possivelmente foi crucificado e cerrado ao meio, enquanto ele pregava na Pérsia. Filipe foi crucificado e apedrejado enquanto pregava em Frígia, que hoje é a Turquia. Até Matias, que foi o escolhido no lugar de Judas, morreu apedrejado e decapitado. Até João, esse que a gente leu, ele morre. Ele morreu de causa natural, mas morreu preso. Você nunca se perguntou por que esses caras morriam por isso? Por quê? Não faz sentido. Não, porque eles estiveram com Jesus, né? Então eles tinham uma convicção. Então, mas não parou aí não, tá? Tito Brandismar, um frade, ele morreu em 1942 num campo de concentração na Alemanha, porque ele se opunha ao nazismo e começou a defender a fé cristã. 21 pessoas de um grupo de cristãos foram mortos e decapitados pelo ISIS em 2015, ontem, ali na Líbia, porque eles se recusaram a negar a Cristo. A irmã Luísa, uma católica, uma religiosa italiana, ela foi assassinada em 2022 no Haiti, enquanto servia a pobres e testemunhava pelo Evangelho, enquanto ela pregava. Carlos Lauagner e seus companheiros, um grupo de jovens, foram mortos no século XIX, por se recusarem a renunciar à sua fé em Cristo. Não é desde a Bíblia que o nego está morrendo porque não nega Cristo. É até hoje, tem gente morrendo por causa disso. Você nunca se perguntou por que eles morrem? Eu não vou fazer a pergunta que eu acho que você está pensando, não. Se você morreria ou não, eu não vou fazer isso. Mas eu só quero confabular com você. Por que eles morriam? Por que eles morrem? Por que interessa? Por que a igreja perseguida lá na janela 10/40 do mundo, do Oriente Médio, eles escondem Bíblias, eles fazem tudo para poder continuar pregando o Evangelho e não recusam? A pessoa pega ele lá ou tortura ele. Se você negar Jesus, a gente te solta. Não posso fazer isso. E aí a gente está lá na internet, alguém faz um comentário, a gente já está negando. Nosso patrão chama a gente, dá uma bronca na gente, a gente já está negando a Cristo. Você nega a Cristo quando mente, você nega a Cristo quando peca, você também está negando a Cristo da mesma forma. Você nunca se perguntou, não? Por que eles não negam? O que esse povo viu? O que esse povo tem? Deve ter alguma coisa. Eu quero te ajudar a responder essa pergunta. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 22, tem um texto que me ajuda a responder. Começa a me ajudar a responder. Bem, eu não vou te dar uma resposta completa, mas eu vou te dar 3 argumentos. Lembra, eu estou há 30 anos pensando nessa resposta, eu ainda não tenho uma resposta definitiva. Mas Mateus 7, 22, ele vai falar o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Esse é um texto que me dá um argumento. Isso aí é no final. Lá no final, no grande dia, Deus vira faz a separação
da galera lá, e uma galera começa a falar, então, mas a gente estava lá, a gente pregava. Eu estava lá na igreja cedo, eu pregava. Teve um domingo lá que eu preguei várias vezes. Em teu nome expulsei demônios, nós curamos pessoas. E aí Deus vira para ele, viu, você fez esse monte de coisa, mas eu não te conheço. Terrível, né? Mas isso não explica por que as pessoas morriam. Então, as pessoas, elas... Beleza, então eu acho que estou entendendo. Elas não morriam, elas morrem pelo Evangelho por medo de ir para o inferno, né? Não. O medo não nos faz morrer por alguém. O medo nos faz fazer coisas. Mas o medo pode nos movimentar por algum tempo, mas não em todo o tempo. Eles morriam por isso. Eles morrem por isso. Então, mas você falou que ia explicar. É que você tem que pensar numa lógica inversa. Se Deus não reconheceu alguns, significa que ele reconheceu outros. Ou seja, aquele que está como Cristo é reconhecido por Deus. Então, o meu primeiro argumento, por que eles morrem? Porque eles são conhecidos por Deus. A gente costuma falar muito que Deus conhece seu nome, né? Deus, a gente abriu o culto hoje falando, Senhor, tu me sondas, tu me conheces meu levantar, meu deitar. Sim, o Senhor te conhece. E você conhece a Deus. Agora a pergunta é, o Senhor sabe o seu nome? O que eu estou querendo dizer? O que você faz chama a atenção de Deus? O que você tem feito como cristão chama a atenção de Deus? Opa, estou vendo lá, aquele é o Wesley. Estou vendo lá, aquele é o Roberto. Eu estou vendo. Este é um filho em quem eu reconheço o seu nome. O reconhecimento pelo nome não se dará apenas no dia final. Ele se dá por hoje. Então eu te pergunto, no meio das 8, quase 9 bilhões de pessoas que existem, o que você tem feito para chegar-se a Deus, poder falar, eu estou vendo lá Fátima, ela é uma filha em quem eu confio, em quem eu sou aprazível a ela. Eles morrem porque eles são reconhecidos por Deus. Porque eles sabem quem eles são em Cristo e quem Cristo é neles. É uma intimidade tão grande que eles conversam com Cristo e Cristo conversa com eles. É uma presença tão gloriosa que pode decapitar, pode torturar, não importa. Vale a pena pela presença. Não importa o que é, importa o que virá. Outro argumento em cima disso, que é em cima do ser conhecido de Deus, vai estar em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Quando você falou, me ama, Ele te conhece. Pelo cristão que você é. Ele te conhece. Desculpa, eu vou te falar de novo, porque essa palavra ela bate muito em mim. Ele me conhece pelo cristão que eu sou. Quanto mais cristão, lembra dos três tópicos? Quanto mais daqueles 3 tópicos eu faço, mais eu sou reconhecido por ele. Infelizmente, quanto menos eu faço, menos conhecido por ele eu sou. No Salmo 139, que a gente leu agora no começo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu costumo falar na quinta-feira que a Bíblia, ela parece ser um livro maravilhoso, um livro lindo, né? Tipo, Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe onde assento, me levanto, onde há a palavra. E parece ser muito lindo, né? Tipo aquele, eu gosto de um salmo, eu sei que eu sou repetitivo, mas eu sempre falo do Salmo 23, porque é uma quebra de expectativa muito grande. O Senhor é meu pastor? Tem alguma coisa te faltado? Se tem, talvez o Senhor não tenha sido seu pastor. Você quer ser reconhecido por Deus? Você quer ter o seu nome? Não, eu quero.
Eu quero estar nas bodas do Cordeiro. Eu quero sim sentir essa presença maravilhosa e que preenche aquilo que lá que Tiago vai falar, a paz que excede todo entendimento. Eu quero sim aquilo que Paulo falou, viver em novidade de vida, ser uma nova criatura. Eu quero sim levantar a minha mão e os doentes serem curados. Eu quero sim levantar a minha mão e o meu casamento ser restaurado. Eu quero sim fazer a vontade de Deus, mas para isso precisa ser cristão. Não tem outro jeito. Não é de tanto querer, não é de tanto clamar, não é de tanto pedir, é por fazer. Reconheça o sacrifício de Cristo. Arrependa-se. Transforme-se. Ame o teu próximo. Ame a Deus. É simples. Não é fácil. E eu quero terminar com uma frase, com uma pergunta, que é a pergunta que eu tenho feito para mim mesmo, quando eu comecei a entender por que essas pessoas morriam. A pergunta não é se eu morreria por Cristo. Não. A pergunta é: Deus conhece o meu nome? Deus está vendo, Ele vê tudo que eu faço. O que eu faço e Ele vê, faz Ele conhecer o meu nome? Em qual dessas duas multidões eu estou? Eu estou aqui, eu estou pregando, eu estou fazendo, eu estou trabalhando. Eu sou reconhecido por Ele? Se não, eu te convido nessa manhã para que possamos fazer um acerto de contas e nos consertar com Cristo. A nossa maior promessa, ela não reside apenas num céu repleto de bênçãos, não. Ou numa vida de vitória, ou num bolso cheio, um carro do ano. Isso são nada, isso não é nada. A nossa verdadeira promessa está numa presença viva, real, transformadora, que o Todo-Poderoso pode nos dar. Eu quero que Ele reconheça meu nome. Eu quero que Ele saiba quem eu sou. Eu quero ter intimidade com Ele. E eu quero te convidar a ter o mesmo. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Não se distraia. Eu sei que talvez não seja a mensagem que você queria ouvir,